Eu sou a Elciana e estamos aqui na sala de webconferência da EdTech recebendo o professor Otto, que é da equipe de Física do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação. Ele estará comentando com vocês as 5 questões selecionadas que fizeram parte do primeiro simulado do Enem 2012, aplicado a todos os alunos da rede pública do Estado. Eu passo a palavra agora para o professor Otto, que dará início à sua apresentação. Olá a todos, sejam bem-vindos à webconferência do primeiro simulado da Secretaria de Educação. Sou o professor Otto, da disciplina de Física do Departamento de Educação Básica e vou, junto com vocês, resolver as questões de Física do simulado que vocês já participaram. Este simulado é muito importante para vocês, pois irá lhe auxiliar na preparação para o Enem e além das dúvidas que vocês poderão dirimir, tirar, quando estivermos resolvendo as questões de física que já vamos tomar como início da nossa webconferência. Como devem saber, são cerca de 5.700.000 inscritos para o Enem de 2012, sendo que 4 milhões são estudantes de escolas públicas. Portanto, esses 4 milhões também dizem respeito a vocês. As provas serão realizadas, como devem saber, nos dias 3 e 4 de novembro, e vocês podem aproveitar o tempo que resta para estudar mais e ainda tirar dúvidas, como já havia comentado. Neste caso, sobre os conteúdos de física da prova de ciências da natureza e suas tecnologias. É para isso que estamos aqui, para trabalhar essas questões e tirar as dúvidas de vocês. Para o nosso simulado, foram selecionadas 5 questões de outras edições do Enem, ou seja, dos anos de 2009, neste ano selecionamos uma questão, de 2010 selecionamos 2 questões e 2011 2 questões, totalizando, portanto, 5 questões de física. As questões do Enem para a disciplina de física buscam avaliar o quê? Isso é importante que você tome conhecimento para, no momento em que estiver resolvendo as questões, fazer as relações do enunciado da questão, do texto da questão, das proposições das questões, com o que de fato o Enem busca avaliar. Em geral, aqui podemos destacar o seguinte: o Enem busca avaliar o domínio da linguagem científica, a construção e a aplicação de conceitos para a compreensão de fenômenos naturais e da produção tecnológica, o enfrentamento de situações problema, a construção de argumentos em situações concretas e a elaboração de propostas de intervenção. Então, esses itens colocados são, portanto, o que busca o Enem avaliar, de uma forma bem geral. No entanto, eles buscam também avaliações mais específicas, né? Que, na verdade, são os desdobramentos das áreas específicas, né? Que vão fazer avaliações, vão buscar trabalhar nas questões do Enem pontos relacionados aos conteúdos das disciplinas, que no Enem é colocado como competências. No caso do nosso simulado, as questões de física para este simulado, como havia colocado, estão distribuídas da seguinte forma. São 5 questões e vocês, nelas, devem ter, portanto, trabalhado com eletricidade na questão 31, não é verdade? Então, nesta questão, que é sobre eletricidade, diz respeito a aplicações conceituais num circuito elétrico de um automóvel. Isso é o que nós iremos
exatamente trabalhar, né, na questão 31. Na questão 32, que é sobre hidrodinâmica, trata do uso de informações técnicas de uma bomba d'água numa residência. Portanto, uma situação comum nas residências que, evidentemente, possuem uma bomba d'água para elevar a água de um lugar a outro, por exemplo. A questão 33 fala da geração de energia elétrica em meio ambiente. Portanto, envolve uma questão, uma situação de desenvolvimento sustentável, tema que é bastante explorado, né? Haja visto que tivemos aí a Rio+20, né, realizada recentemente. A questão 34 diz respeito à hidrostática e explora o uso racional da água, um tema muito atual e que sempre está suscitando discussões sobre o uso racional da água. Finalmente, na questão 35, que é uma questão de ótica física, trata da compreensão de um fenômeno luminoso sobre as cores. Portanto, são estas as questões, os temas, as temáticas que foram exploradas nas questões de física do nosso simulado, e sobre ela vamos então estar discutindo, mostrando como de fato se procede na sua resolução, destacando alguns aspectos mais importantes, principalmente relacionados àqueles que eu relacionei com o que diz respeito à avaliação no Enem, e buscando explorar os conceitos físicos, as situações em que a tecnologia está sendo aplicada, enfim, né? Muito bem, vamos lá. Para isso, nós vamos, portanto, fazer a leitura das questões, são 5 questões, os enunciados, de certa forma, também são longos, e para dinamizar a nossa webconferência, eu convido a você a fazer a leitura dessas questões numa folha onde você provavelmente pode ter imprimido, ou na sua tela de computador, como quiser. O fato é que vamos fazer a leitura e, a partir da leitura, iremos explorar, portanto, a questão em si. Questão 31, portanto, de 2010, traz o seguinte enunciado. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se funde quando percorrido por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então, nessa tabela que você tem em mão na sua prova, temos na primeira coluna os fusíveis, na segunda coluna as correntes. Então, o fusível azul suporta até 1,5 ampere, o amarelo 2,5, o laranja 5, o preto 7,5, o vermelho 10. Continuando o enunciado, diz o seguinte: um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 35 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-lo em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é. Então, esse é o enunciado, e há uma questão a ser explorada antes de fato começar a resolvê-la, é o entendimento do que é um fusível. É muito comum, é um dispositivo elétrico
que deve ser usado sempre em circuitos elétricos. Qual é a finalidade do fusível? Fazer a proteção, né, dos aparelhos, dos dispositivos eletrônicos, porque a eletricidade, a corrente elétrica, ela oscila em valores máximos e mínimos, né? E num desses picos que nós costumamos falar, dizer, referenciar, esse pico pode, portanto, causar algum dano em um dispositivo eletrônico, queimar algum equipamento, queimar algum dispositivo, provocar incêndios, inclusive isso é um dos riscos mais preocupantes, né? Por isso que nas nossas casas temos ali os disjuntores, né? Nos aparelhos eletrônicos temos ali os fusíveis, nas tomadas, naquelas réguas, né, elétricas, como às vezes nos referimos, tem aquela caixinha do fusível, enfim, né? O fusível é um dispositivo que deve sempre ser usado em circuitos elétricos, né? Muito bem, para compreender melhor essa questão, vamos analisar a situação que representa a questão. Então vejam que no nosso slides, aí à esquerda, nós temos, portanto, o esquema, né? Então vejam que nós temos o circuito, indicado ali pela setinha, né? Nós estamos mostrando os faróis pelas letras P1 e P2, então ali está o farol P1, o farol P2, veja que eles estão em paralelos, por isso essa disposição, né? Aqui embaixo nós temos o fusível, né, representado por esse retângulo. Ainda nesse circuito nós temos a bateria, que é a fonte de energia elétrica. Temos ainda a chave, né, representado por esse esquema, e a indicação da corrente, que está representada pela letra I, né? E a corrente, ela se divide em duas, na verdade, a corrente I1 e a corrente I2. Portanto, esse é o esquema do circuito que representa a questão, né? Nesse caso, é um circuito de um automóvel, muito simplificado. Ele só está sendo mostrado os faróis, a chave, a bateria e o fusível. E a questão qual é? A questão é exatamente determinar o valor da corrente, porque o fusível que nós iremos indicar é aquele fusível de menor valor que suporta a corrente elétrica, né? Vamos ainda, aproveitando a questão, visualizá-la de uma outra forma, por exemplo, através de um simulador. Então, nós iremos mostrar de uma maneira diferente como isso pode também representar essa questão. Vamos lá. Deve aparecer agora em sua tela o nosso circuito elétrico, né? Então, nós temos neste desenho uma malha, né, com as linhas, os pontos, e vocês podem observar, né, as lâmpadas, aqui um voltímetro, do lado direito o amperímetro, e aqui embaixo a bateria. Esse circuito é realmente muito semelhante ou igual ao circuito do automóvel que está ali relacionado à questão, né? Então, a nossa ideia com esse simulador aqui é mostrar o funcionamento do circuito e, evidentemente, através dele, observar
a função do fusível. Então vejam só, lâmpadas temos duas, os faróis. Aqui nós temos essa célula com a letra V aqui, que representa o nosso voltímetro. Ele indica, portanto, eu posso retirar e colocá-lo, né? Ele indica a tensão do circuito. Do lado direito, nós temos o amperímetro. Lembre que do lado esquerdo é o voltímetro. Do lado direito, o amperímetro. O amperímetro mede o quê? A corrente elétrica. É esse valor que nos interessa, porque em função da leitura da corrente é que nós iremos fazer a escolha do nosso fusível. Lembre-se que o fusível deve ser aquele de menor valor que dá a devida proteção ao circuito. Vamos ver o funcionamento deste circuito aqui em paralelo. Veja que aqui está a bateria. Se nós retirarmos a bateria, qual deve ser a leitura da corrente? 0. Qual deve ser a leitura do voltímetro? 0. Por quê? Porque não tem nenhuma carga, nenhuma força dando energia ao circuito. A partir do momento que nós colocamos, portanto, uma bateria com a possibilidade de 1 volt, portanto, a leitura no voltímetro e no amperímetro. Veja que o voltímetro é 1 volt, o amperímetro é 0,2 ampere. Se aumentarmos a carga, né, vamos colocar aqui uma bateria com uma carga maior. Vamos adicionar 10 volts, né? Com um que já tinha, soma-se 11. Portanto, o circuito tem uma carga de 11 volts e a corrente, veja que aumentou, né? Se aumentarmos mais ainda a bateria de 11 para 12, a corrente passou para 2,4. Aumentando mais ainda a nossa bateria, de 12 para 13, a corrente passou para 2,6. E assim sucessivamente. Vamos colocar uma carga bem maior. Mais 10, 23, a corrente passou para 4,6 ampere. Vamos aumentar mais ainda. Mais uma carga de 10, 33, a corrente passou para 6,6. E como percebem, à medida que adicionamos mais carga, mais voltagem, mais corrente. E mais intensa fica a luminosidade da lâmpada. Observe que agora ela já está um pouco brilhante. Aumentando mais ainda a tensão, deve aumentar o brilho dos dois faróis. Aumentar a tensão, aumenta o brilho dos faróis. Evidentemente que aumenta a tensão e aumenta a corrente. Se assim for sucessivamente adicionando, mais brilho teremos ali nos faróis. A questão qual é? A questão é exatamente descobrir qual deve ser o valor da corrente do qual o fusível será adequado. Por exemplo, se esse circuito ele suporta uma tensão de, no máximo, 16,6 amperes, significa que, se nós adicionássemos mais tensão, teríamos mais corrente. No entanto, uma corrente maior do que essa poderia trazer algum perigo ao circuito. Por exemplo, os fios poderiam se aquecer, chegando a queimar, portanto, causar alguma combustão. É muito comum nos circuitos elétricos, quando a tensão é maior do que aquela que o fio suporta, haver um superaquecimento. Havendo superaquecimento dos fios da rede, pode haver uma combustão do plástico que protege aquele fio. Havendo a combustão do plástico, esse fogo, evidentemente, pode ser, portanto, transmitido a outros materiais combustíveis em que estejam próximos, né? Então, dessa forma que, por exemplo, inicia-se algum incêndio provocado
por um desses problemas de superaquecimento na rede elétrica. É por isso que nós precisamos do fusível, porque se o fusível ele suporta até 16,6 amperes, se a corrente aumentar mais ainda, digamos aqui mais 1 e for para 16,8, ele deve queimar. Queimando, ele, portanto, protege o circuito elétrico. Essa, portanto, é a questão a ser explorada nesse simulador, né? O objetivo aqui foi fazer vocês perceberem que a corrente aumenta e o aumento da corrente sempre está limitada às condições técnicas da rede elétrica, né? Os fios são dimensionados a suportar uma dada amperagem. Maior do que aquela dada amperagem, pode ocorrer algum incêndio, algum superaquecimento da rede, provocando, portanto, até essa situação extrema de que é a combustão dos materiais. Ok? Voltemos, portanto, agora à nossa situação inicial, né? Voltemos à nossa situação inicial para voltarmos à nossa tela. Vejamos aqui. Vamos lá. Isso. Voltamos, portanto, ao circuito, né? Então, observe nesse circuito, onde nós temos os dois faróis, a bateria, né? E a questão é descobrir qual é o valor dessa corrente. Agora vamos, portanto, para as questões propriamente do conceito físico, né? Para calcular a corrente elétrica desse circuito, eu posso fazer isso utilizando alguns dados que o problema nos fornece. Ele fornece a potência dos dois faróis, fornece a tensão. Se eu tenho a potência do circuito e tenho a tensão, eu posso calcular a corrente através de uma fórmula que relaciona potência, tensão e corrente, né? Então, vamos ver isso de uma forma mais concreta. Então, vejam aqui, nós temos a corrente I, que é a soma da corrente I1 e da corrente I2, e por isso estamos mostrando na fórmula, I é igual a I1 mais I2, isso nós vimos no desenho, né? Essas correntes são iguais, ou seja, possuem o mesmo valor. Por que elas são iguais? Porque os faróis têm a mesma potência. Como sabemos o valor da potência dos faróis e da tensão, calcula-se a corrente que passa por cada um deles, como já havia comentado, né? Vamos escolher a potência no farol 1. Então, aqui está a fórmula. P1 é igual a V vezes I1, onde P1 é 55 watts, V é 36 volts. Fazendo a substituição na fórmula, temos no lugar do P, 55, no lugar do V, 36. Isolando o I, teremos 55 divididos por 36. 55 divididos por 36 é igual a 1,53 ampere. Esse é o valor da corrente que passa pelo farol 1. Esse valor é a corrente que passa em um dos faróis, sendo que a corrente do circuito, como havíamos já identificado, é a soma das duas correntes, I1 mais I2. Vimos também que as correntes são iguais, que possuem o mesmo valor. Finalmente, a soma desses dois valores, ou seja, 1,53 mais 1,53, é igual a 3,06. Esse é o valor do qual o circuito produz, né? Esse é o valor da corrente que
aparece no circuito em regime, né? Quando nós ligamos a chave, é essa corrente que vai percorrer o circuito. Portanto, o fusível que devemos colocar nesse circuito é um fusível que atenda a esse menor valor de 3,6. Portanto, vamos verificar agora na nossa tabela qual deve ser o menor valor do fusível que atenda à corrente de 3,06 ampere. Isso nós vamos observar no próximo slide. Então, vamos lá, né? Na nossa prova, nós temos, inclusive, na tabela, os valores dos fusíveis, né? O fusível azul, ele suporta até no máximo 1,5 ampere. Como o nosso circuito tem 3,06, esse fusível não é o indicado. O fusível amarelo suporta até 2,5, o laranja 5, o preto 7,5 e o vermelho 10. Qual deve ser escolhido? Aquele de menor valor que atende ao valor calculado, ou seja, é o fusível laranja, né? Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C. E parabéns, portanto, para quem acertou, e para quem não completou a questão, fica, portanto, aí essas discussões para dirimir as suas dúvidas, né? Veja exatamente onde você errou ou onde você teve dificuldade para completar a questão e volte e refaça essa questão, né? Veja exatamente como ela está sendo colocada, os esquemas que fizemos e converse inclusive com o seu professor de física na escola para retomar essa questão e esclarecer mais pontualmente aí as dúvidas que perpassamos, ok?